Normalmente eu sou uma pessoa calma e tranquila, mas nesse vídeo em específico eu tô puta! Esses dias eu recebi uma proposta de emprego de uma pessoa relativamente próxima a mim. A princípio, a proposta de emprego é algo bom, né? Dinheiro sempre foi bem. A proposta era: tu não quer trabalhar na minha empresa numa área que não tem nada a ver contigo? Minha primeira reação foi ficar confusa com aquela pergunta. Eu não tava entendendo nada. Aí eu respondi: não quero trabalhar não. Dando a entender que era: não quero trabalhar contigo numa área que não tem nada a ver comigo. Aí a pessoa me responde: mas tem que trabalhar. Aí tudo fez sentido. Com aquela pergunta, na verdade, ela tava me chamando de desempregada, desocupada, que fica o dia inteiro na frente do computador desenhando, estudando um monte de coisa que não vai me levar a lugar nenhum. E eu entendo essa pessoa, é realmente difícil de entender como que alguém simplesmente começa a estudar sueco e finlandês do nada, apenas por prazer. E infelizmente a mente de algumas pessoas é limitada mesmo. A sorte dessa pessoa é que eu não me espelho tanto assim no Saul Goodman pra tirar bola de boliche no carro dos outros depois de receber proposta de emprego. Ao invés disso, eu resolvi pegar todo esse ódio dentro de mim e transformar em um vídeo pro YouTube pra criticar pessoas que se ocupam demais com a vida dos outros e que por algum motivo desconhecido acham que tem que salvar os outros da situação que elas mesmas se colocaram por livre e espontânea vontade. É uma frase clichê, mas infelizmente é verdade. A sua felicidade vai incomodar os outros. Tanta gente por aí realmente precisando de ajuda e de fato pedindo ajuda. E mesmo assim, certas pessoas ainda acham que quem precisa de ajuda mesmo é aquela pessoa que tá quietinha no canto dela fazendo suas coisas, sendo feliz desse jeito. Mas, Liege, como você ousa ganhar dinheiro de uma forma tão instável e ainda chama isso de trabalho? Primeiro, que não tinha nem que tá me explicando. E segundo, o que tu fez por ti hoje? Eu até podia dizer que isso é falta de louça pra lavar, mas o buraco é bem mais fundo. É falta de amor próprio. Se te incomoda tanto os outros estarem seguindo o sonho deles, por que tu não tenta seguir o teu? E infelizmente isso não é um caso isolado. Quando tu vive fazendo o que tu gosta, tu vai passar por situações assim com frequência. Outro exemplo é no início desse ano eu fui viajar para os Estados Unidos e no dia seguinte tinha uma pessoa que eu seguia falando nos stories: não sei como que essas pessoas que vivem de ilustração conseguem viajar para fora. Já parou para pensar que eu viajo para fora do país igual 90% das pessoas que viajam para fora também fazem? Trabalha o ano inteiro, economiza e vai atrás de promoção? Tá na hora dessa galera decidir parar de reclamar e começar a voltar sua energia para si mesmo. O problema é que essa escolha traz junto a solidão. Os outros estão acostumados a reclamar que nada dá certo na vida deles e eles preferem aceitar que essa é a realidade e que nem adianta eles tentar mudar isso. Mas eu não sei vocês, eu sempre fui uma pessoa sozinha e tô tranquila em relação a isso. Prefiro ficar sozinha mesmo do que rodeada de gente que me puxa pra baixo. Todo mundo tem seus problemas. Não é porque eu viajo pra fora do país ou porque eu escolho não me matar de trabalhar que significa que é tudo fácil pra mim. Eu passei anos postando desenho no Instagram e fazendo um total de 0 vendas até eu chegar onde eu tô. Eu posso não ter a história mais triste do mundo, mas eu não nasci com a habilidade de anunciar serviço na internet. E não me entenda errado. É claro que eu vejo que eu tenho uma vida privilegiada, mas isso não tira o fato de que essas pessoas desmerecem a conquista dos outros por causa desses privilégios. Eu não nasci no topo e nem acredito que eu esteja no topo agora. Ainda tem muito degrau pra subir, mas porque os outros têm muito mais degrau pra subir, eles têm dificuldade de ver que tu também teve que subir degraus. E depois de tudo isso, é uma escolha tua continuar criticando os outros ao invés de olhar pro próprio umbigo.